Quando esse relato aconteceu, eu tinha por volta de 28 anos de idade e estava grávida da minha estava grávida da segunda gravidez. Tudo estava perfeito, eu estava feliz e muito realizada em todos os aspectos da minha vida. Em uma manhã, não me recordo o dia exato, fui ao supermercado com meu marido e meu filho, que ainda era pequeno. Quando, horas mais tarde, já em casa de tarde, escutamos um barulho de caminhão e batidas no portão. Fui atender. E quando fui atender, era outro supermercado com entrega de uma cesta básica. Achei estranho e até disse ao rapaz que me entregou: "Moço, eu não comprei cesta, não. Você tá no endereço errado." Falei estranhando a situação, né? Porém, ele confirmou o endereço e o nome e completou dizendo: "Uma senhora, Dona Maria, pediu para trazer essa cesta." Quando ele falou o nome, ai, Jesus, me assustei, pois era minha sogra e, sem motivo, me dava aquela cesta básica. Estranhei, pois ela mal aparecia em minha casa, ela não gostava de mim. Enfim, levei a cesta para dentro de casa, mas não engoli essa história, ainda. Mesmo porque não precisávamos e não havíamos pedido nada, ainda mais para ela. Meu marido queria que eu devolvesse, mas tive a infeliz decisão. Achei que por um momento minha sogra havia mudado e queria se redimir das coisas que fazia para mim e para minha família, e aceitei a cesta. Mas com o pensamento assim: será que eu fiz certo ou errado de aceitar? Devo ou não devo? Tudo era uma incógnita e um sentimento de que eu havia feito uma péssima escolha de ter aceitado. Passaram-se exatamente 5 dias e, como mencionei, estava grávida e sofri um acidente de moto junto com meu marido, mas graças a Deus foi apenas alguns arranhões. Verifiquei no pronto-socorro se estava tudo bem com meu bebê e estava tudo tranquilo. Fiquei obviamente assustada em questão de andar de moto. Após 3 dias, uma nova preocupação. Meu filho não conseguia dormir. Parava poucos segundos de respirar e rapidamente o levei para a emergência. Mas nada do hospital diagnosticar o que ocorria e simplesmente nos mandou para casa. Nesse dia não conseguimos dormir. Coisas de pais, né? Pais, quem tem filho sabe. Mesmo porque tive medo do meu filho morrer dormindo. Fiquei em estado de pânico total, ainda mais grávida, se não me engano, do 6º mês de gestação, já indo para o 7º mês. Logo cedo, eu totalmente acabada, com sono. Eu e meu esposo levamos nosso filho a um hospital particular para fazer exames. E o Lucas foi diagnosticado com adenoide. E foi nos dado uma grande lista de remédios e nos encaminhou até Bauru, em São Paulo. Resumindo, gastamos muito mesmo, passamos mal. Cheguei a desanimar tanto que mal podia conversar comigo, que eu já chorava. Em toda a minha gravidez do meu 2º filho, eu pensava que minha sogra não soubesse da gravidez e sempre que a via, me escondia. Mas não, ela já estava ciente de tudo. E a cesta básica que ela havia nos dado acabou menos de 1 mês junto com as minhas compras. Como? Não sei. Juro que não sei mesmo, porque nesse mês foram os dias mais turbulentos e depois desse fato passamos 8 meses ou mais sem ter o básico para comermos. Passamos fome. Contávamos com a ajuda de minha mãe e amigos, pois todo o dinheiro que tínhamos foi gasto na saúde do meu filho. Entretanto, nesses 8 meses de dificuldades financeiras e de saúde, meu filho Lucas teve a hipótese de ser operado da adenoide, mas logo após todos esses meses infernais, ele recebeu alta e não precisou fazer nenhuma cirurgia. Gostaria de saber agora qual a opinião de vocês. Era a cesta amaldiçoada? Oi, se a sogra não gosta, é daquele naipe que faz maldade pro próprio filho, pra nora, pros netos, o que ela ia fazer mandando uma cesta básica, gente, se nem aparece? Com certeza fez alguma coisa na cesta. Não devia ter aceitado mesmo. Mas, né, coração bom, às vezes, quem sabe a pessoa mudou, não é?
Mudou? Não sei, não. Olha, não falei que pôs tudo numa cesta básica? Falando de luzes, vamos ver estes daqui então. Luzes estranhas em região de sítio, matas. É um moço. Quando criança, eu morava somente com o meu pai em um aras, no qual ele trabalhava. Em uma região onde antigamente, nas proximidades, havia uma fazenda de escravos, que diversas pessoas já relataram ter vivenciado coisas muito assombrosas que sentem arrepios só de contar. Enfim, durante a semana eu ficava na casa da minha avó e toda sexta à noite meu pai ia me buscar para ir para a casa dele, que dava em média meia hora a pé, em uma estrada escura e cercada de mata. E, como de rotina, estávamos caminhando já por volta das 10 da noite, quando avistamos uma luz apontando na estrada. Supomos que seria algum veículo vindo em nossa direção e meu pai, como forma de proteção, me segurou no canto enquanto se aproximava aquela vagarosa luz. Conforme ela foi se aproximando e nos alcançou, não avistamos nenhum veículo nem nada. Somente aquela luz amarelada que passou por nós e continuou a percorrer a estrada. Foi uma experiência inesquecível. Não sei se tem algo a ver por ser uma rota antiga dos escravos ou seria a lenda da Mãe de Ouro, já que nessa fazenda havia muito ouro. Até o nome da fazenda tem relação com isso. Enfim, nessa mesma noite, ao chegar na casa do meu pai, meu pai me contou que quando adolescente, ele morava nessa fazenda e nas vindas dos bailes com os amigos, avistou uma bola de luz vagarosa no pasto durante a madrugada. E eu, após 10 anos dessa visualização com meu pai, dessa visão que eu tive com meu pai, em uma outra chácara que fomos morar, presenciei o mesmo fenômeno da bola de luz vagarosa bailando sobre a montanha. Logo gritei chamando meu pai e o senhor dono da chácara e nós três presenciamos o fato. Por coincidência, tínhamos acabado de descer da mata onde tínhamos retirado mel. Seria um aviso ou um alerta? Até hoje, passados 12 anos, lembro nitidamente dessa experiência inexplicável. E aí, será que é a mãe Douro, a mãe de ouro, OVNIs? Mãe de ouro lá deve ser alguma coisa baseada já, né? Deram o nome, talvez seja a mesma coisa, OVNI, mãe de ouro. Boitatá, lá no sítio, a mãe falava que era boitatá, bitatá, tá? Mas tem essas bolas de luz. O que são, eu não sei. Mas minha mãe também já viu, meu avô já viu, minha avó, tudo normal no sítio, mas ninguém sabe o que é. Não, normal não é, né? Porque o que é uma bola de luz que passa na tua frente, assim, devagar ainda? Vai saber. Casa alugada, manifestação do mal. Olá, Ana começa esse relato dizendo que pode ler tranquilamente, que não contém nomes. Obrigada. Sou uma moça hoje com 22 anos, estudo e trabalho fotografia. O relato se passa no Rio de Janeiro, no ano de 2012. Deixa eu ver se está tudo certo. Eu e minha família tínhamos nos mudado de um bairro mais rural do interior da cidade para um bairro mais movimentado. Com isso, alugamos um sobrado. Meu pai trabalhava até tarde e a minha mãe trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde.
E eu, desde os 12 anos, ficava com a tarefa de cuidar da casa. E então já estava acostumada, né? Chegava da escola e já ia fazer as coisas, às vezes cozinhar, às vezes lavar roupa ou os serviços de casa em geral. A casa não tinha nada de estranho, exceto o banheiro, que era escuro e de azulejo preto, janela muito pequena, mas mesmo assim me sentia bem no início. Eu tinha de 14 para 15 anos e não tinha motivos para ter medo de ficar sozinha. Ao lado desse banheiro citado acima, existia a porta da área de serviço, uma porta de vidro transparente. Pois bem, é nessa área que começa o sobrenatural. Comecei a me sentir observada ao ir lá. No canto da área, guardava alguns pertences, dentre eles uma boneca, Stephanie Princesa, que ganhei anos antes. A boneca começou a me incomodar. Sempre parecia que ela estava me olhando. Eu passei a ficar desconfiada e atenta. Em um dia de rotina normal, fui até a área colocar a roupa no varal. Quando eu olhei para aquele canto, a boneca estava sorrindo para mim. Isso mesmo, sorrindo. Eu gelei e corri, eu corri muito. Chorei igual criança. À noite, quando meu pai chegou, eu fiz ele jogar fora aquela boneca. E assim foi feito. Alguns dias depois, já mais calma, tive coragem de retomar a rotina. Engano meu. Engano meu achar que a boneca era o problema. A sensação de observação e frio na barriga era a mesma. Ainda tinha algo de errado. Eu orava e o medo não passava. Então o dia mais assustador chegou. Eu estava na cozinha, mais precisamente na pia, lavando a louça. Essa pia, que dava bem de frente àquela porta de vidro transparente, quando olhei por acaso para a porta e vi a cena mais assustadora que eu já presenciei. Ali, na minha frente, se formou a figura de uma mulher afogada. E o vidro se transformou em uma espécie de aquário ou piscina onde a mulher com aquela pele apodrecida pedia ajuda. Ana, estava claro que aquilo era um cadáver. Ela tinha cabelos grandes e eles pareciam dançar dentro da água. A pele era meio cinza e verde. Ai, que horror! Ela pedia por ajuda e empurrava o vidro. Eu gritei como nunca. Contei para minha mãe e ela acreditou. Pensou em chamar um pastor que trabalhava com ela para fazer uma oração em nossa casa. E assim foi feito. Minha mãe convidou ele sem dizer pelo que estávamos passando. Ela preferiu não dizer. Chegou o dia e o pastor foi até a nossa casa. Começou a oração e com menos de 1 minuto ele foi andando rápido em direção à área. Eu e minha mãe nos olhamos e seguimos ele. Então ele, com as mãos levantadas, disse: "Em nome de Jesus, saia, espírito maligno, aqui não é o seu lugar." Ana, ele foi andando até o canto da área. E lá onde a boneca sorriu, ele começou a orar com mais fervor e dizer coisas como: "Eu te repreendo em nome de Jesus." No final, disse ele que tudo ia melhorar. Bom, as coisas a seguir se acalmaram e logo depois nos mudamos. Eu nunca vou esquecer essa casa alugada, nem as coisas que se passaram lá. Hoje, aos 22 anos e fã do canal, acredito que esse meu lado sobrenatural está mais calmo. Bom, Ana, obrigada por ler meu relato. Eu e meu pai somos fãs do canal. Manda um beijo para ele. Use o codinome Boca. Então, um beijo pro Boca. Para ele saber que é para ele. Beijos. Um beijo pro Boca, então. Então. Mas e aí? Por que a mulher afogada apareceu? Será que ela precisava de ajuda? Ela morreu ali na casa? Porque se o espírito vai aparecer para assustar, por que ele pede ajuda? Por que ele aparece daquela forma? Podia aparecer como um bicho ali na janela, um outro jeito, mas dá a visão de uma mulher afogada pedindo ajuda? O que será que aconteceu ali? O corpo ainda não foi encontrado.
Pode estar embaixo da água ainda. Bom, mas isso aconteceu quando você tinha 15 anos. Agora você tem 22, né? Então, será que tem alguma coisa ainda lá? Deixa eu anotar aqui. Oi, Ana, meu nome é Fulana, moro em Curitiba, tenho 19 anos. Já enviei um relato para o canal, mas acho que não foi, pois você pesquisou e não achou. Em relação a isso, eu não ligo, pois estou usando o arquivo para anotar todos os acontecimentos que se procederam depois da minha tentativa de enviar o relato. Mas agora vou contar um novo relato, mais curto, porém me intriga até hoje. Mas antes, 2 esclarecimentos. Quando eu era mais nova, entre 9 e 10 anos, minha tia morava em uma casa no fundo da nossa. Como o terreno dos meus pais é grande, na época essa minha tia comprou e construiu uma casa de madeira, dessas pré-montadas, e em um espaço ao lado da área coberta da churrasqueira. A cozinha de casa é comprida, né? Isso é 1. Agora, 2. A cozinha de casa é comprida, sendo que uma entrada divide ela da lavanderia. Na parede do fundo da lavanderia tem uma porta que leva para a área coberta da churrasqueira. Essa porta é de ferro, com um vidro grande no meio, pelo qual você pode ver o fundo e também abrir ele. Como o nosso terreno é inclinado, tem uma escada para acessar essa parte coberta. Bom, vamos ao relato. Em fevereiro daquele ano, minha mãe disse que ia levar meu primo, filho dessa minha tia, para ir comprar roupas porque era aniversário dele. Ela então me disse para ficar em casa e saiu com a minha tia e meu primo. Fiquei sozinha em casa e automaticamente no terreno. Eu não liguei muito, fiquei com o portão trancado e mexendo no computador no quarto, vendo sites de curiosidade e o sobrenatural.org de vez em quando. Passei mais de 2 horas assim, quando me deu sede e decidi ir na cozinha para tomar água. Falando em água, Matheus, se você puder me trazer um copinho d'água e estiver vendo esta mensagem encarecida por um copo d'água, eu lhe agradeço. Um beijo. Passei mais de 2 horas assim, quando me deu sede, decidi ir na cozinha tomar um copo d'água, coisa normal. Me levantei, fui até a pia, peguei meu copo no armário de cima e comecei a encher o copo com água da torneira. Mal tinha ligado a torneira quando escutei uma voz vindo do fundo. Fulana, meu nome. Ana, se já não fosse estranho você escutar alguém te chamando pelo nome quando você tá sozinha, a parte mais estranha é que era a voz da minha mãe. Eu levei um susto, porque não tinha escutado o portão abrindo. Olhei em direção à porta do fundo e vi ela. E a vi, né? Minha mãe. Pelo menos no primeiro momento imaginei ter sido ela. Aquilo estava olhando para mim, através do vidro que estava fechado. Era idêntica à minha mãe. Levei um susto, mas no momento eu não fiquei com medo. Era minha mãe, afinal, né? Ficar com medo era minha mãe. Mas isso mudou poucos segundos depois de eu encará-la, porque ela deu um sorriso macabro. Aquilo riu alto, mostrando seu sorriso medonho. Ana, eu não sei explicar exatamente os detalhes daquele sorriso. Só posso dizer que a boca era larga demais e os dentes compridos e afiados demais. Não era humano. Como se não bastasse aquela visão, o som da risada parecia mais estranho ainda. Tão estranho que nunca escutei nada parecido. Por isso eu não consigo descrever o som. Dando risada, ela saiu do meu ponto de vista, indo para o lado. Ainda pude escutar a risada dela por alguns segundos, mas logo a casa caiu no mais profundo silêncio, exceto pela água caindo da torneira que esqueci aberta. Fiquei parada por um tempo sem fazer nada, apenas paralisada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Depois de uns 2 minutos, mais ou menos, eu coloquei o copo na pia. Fechei a torneira e fui em direção à porta. Sei lá por qual motivo. Abri
a portinha de vidro e olhei para fora em busca de alguém, mas não vi nada. Olhei por todos os lados e então chamei pela minha mãe, porém não tive nenhuma resposta. Fechei a portinha de vidro e saí da casa para dar uma olhada no terreno. Passando pela porta... Ai, que coisa mais gostosa! Obrigada. Tomou banho. Essa canequinha aqui ganhei de uma fã. No Rio Preto Shopping. Passando pela porta, olhei diretamente para o portão e vi que o cadeado não havia sido mexido e que o portão continuava trancado. Mesmo assim, dei a volta na casa e fui até os fundos, onde chamei pelo nome da minha mãe, minha tia e meu primo, mas não tive nenhuma resposta. Bati na porta da minha tia, bati no vidro e o silêncio continuava, até que meu corpo começou a se arrepiar e um vento muito forte começou, fazendo eu ter uma sensação muito ruim. Decidi entrar na casa e trancar tudo, e fiquei lá até escutar o barulho do portão e ver todos chegarem com as sacolas, felizes da vida. Na época não tinha lido sobre Doppelganger, mas hoje acredito que ele é o que mais se encaixa com o que eu vi. O que eu acho estranho é que nos outros relatos de os Doppelgangers ficam calados, muitas vezes apenas observando a pessoa ou fazendo outra atividade. Nesse caso, por que o doppelganger da minha mãe me chamou? Depois deu aquela risada sinistra, mostrando a sua verdadeira forma. Será que todos são assim? Todos possuem dentes afiados e risadas anormais? Bom, espero que goste do meu relato. Um grande beijo e abraço. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Espero poder enviar o novo em breve. Por nada... Será que é nesse caso seria um doppelganger? Ou seria um espírito que estava te zoando? Ele se fez passar por sua mãe para te dar uma enganada e te zoar, rir da tua cara mesmo, não sei porquê. Mas isso se encaixaria no doppelganger ou num espírito zombeteiro, ou um espírito sei lá das quantas que tomou a forma da sua mãe? Não sei porquê. Né? Porque realmente chamou... Te encarou, né? Riu daquele jeito esquisito, mostrando dente, essas coisas assim, e saiu. Tipo, tirando uma com a tua cara mesmo. Aí você fala, quer tirar? Quer tirar uma comigo agora? Pensando o quê? Não sei. Mas, não sei. Qual é o significado? Foi coincidência? Vamos ver. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados, como estão? Espero que ótimos, lindos e maravilhosos. A vossa fulana, já tá com nome fictício, mas ok, de Portugal, vem contar algo que aconteceu agora há pouco, mais de um mês, que me deixou intrigada e com bastante dúvida do que poderia significar e qual foi a intenção disso. Peço já no início para que quem souber o significado ou seja conhecedor desse assunto, que deixe nos comentários do vídeo o que pode ser, se é bom ou mal, por favor. Eu vou ler todos atentamente. Muito obrigada desde já. Os nomes são todos fictícios, pode ler tranquila, Ana. Muito obrigada. Vamos ao relato, então. No dia 18 de março, agora de 2022, estávamos apenas eu e a minha irmã, Ana Clara, em casa, jogando papo fora. Mais especificamente no quarto da nossa mãe. A Ana Clara estava em frente ao espelho, penteando o cabelo, eu acho, e eu jogada na cama. Quando do nada, não sei mesmo porquê, comecei a falar de Maria Padilha, que eu tenho um carinho enorme e muito respeito por ela. E comecei a explicar à minha irmã, resumidamente, o que ela era, o que fazia, e comecei a demonstrar toda a minha admiração. E entre tudo isso eu disse:
Tenho tanta pena que ela, Maria Padilha, nunca me tenha dado um sinal ou uma demonstração que eu sou sua protegida e que ela está comigo. Bem, o dia passou normalmente, cada uma foi às suas, né? Cada uma continua ali sua vida. A minha mãe chegou do trabalho e tudo correu normalmente. Nessa madrugada de 18 para 19 de março, Dia dos Pais, é isso? É Dia dos Pais em Portugal, 19 de março, Dia do Pai, enfim. A minha mãe, Laura, estava dormindo e teve um sonho mas tão realista. A minha mãe conta que no sonho ela e a minha avó estavam ambas sentadas no sofá na nossa sala conversando, quando de repente começou a sentir que o meu avô, que já é falecido, ia aparecer na porta da sala. Era um pressentimento muito forte e ele apareceu mesmo, igualzinho como era vivo, como era em vida, né? Ele vinha com a mesma roupa do dia de seu funeral e com a sua bengalinha que só usava por conta de estilo mesmo. Ai, que saudades do meu avô. E agora que começa o sobrenatural. A minha mãe me contou que no sonho, atrás do meu avô, veio uma mulher com as seguintes características: alta, muito bonita, de cabelo muito comprido, preto, trançado, com um ornamento de flores vermelhas na cabeça, uma saia comprida, folhada com tons vermelhos, ou comprida de camadas, talvez, com tons vermelhos, e de batom vermelho, que olhava diretamente para minha mãe. E à frente do meu avô havia um cão preto, de porte pequeno, com uma vestimenta vermelha também. A minha mãe tentava falar com meu avô ou levantar-se para ir até ele, mas a voz não saía e o seu corpo não se mexia. E de tanta força que ela estava fazendo para tentar falar ou para tentar se levantar, ela acordou e sentiu seu corpo tenso, ainda em esforço. O mais incrível de tudo é que na vida real a minha mãe tinha adormecido exatamente no mesmo lugar do sofá onde estava no sonho. Agora, Ana, antes de terminar, eu gostaria de gostaria de dizer que ninguém da minha família conhece nada sobre qualquer outra religião que não seja o catolicismo. Não pertencem a nenhuma outra. Não fazem ideia de quem é Maria Padilha, Pombagira, sei lá, ou qualquer outra entidade. Eu sou a diferentona que gosta e se interessa por assuntos espirituais e acredita no mundo espiritual. Assombrados, e agora, a vocês eu pergunto, o que pode significar esse sonho tão real que a minha mãe teve? A minha mãe não conhece Maria Padilha, nem como ela se veste, nem as suas características, e nem estava em casa no momento da minha conversa com a minha irmã. E se é Maria Padilha, por que apareceu para minha mãe e não para mim? Foi coincidência? E o que estava fazendo com o meu avô? Se alguém conseguir me ajudar a esclarecer essas dúvidas, ficaria extremamente grata. Deixem o like no vídeo, pessoal, porque a Aninha merece. Muita saúde e amor para todos nós, incluindo os pets. Beijos a todos. Ok. Ok. Bom, um beijo para você, muito obrigada. Então, eu não acredito em coincidência, assim, logo depois de fazer esse questionamento, sua mãe sonhar com isso, com essa mulher que, as características são de Maria Padilha, né? Agora, por que ela apareceu para sua mãe e não para você, eu não sei. E por que acompanhada do avô? Isso eu não consigo responder. Se alguém tiver alguma ideia, entender melhor, diga aí. Mas parece que ela deu um sinal através da sua mãe, mas será que foi mais fácil adentrar os sonhos da sua mãe? Será que ela pegou ali uma ligação? Não sei, com o avô. Ai, gente, não sei. Cadê você? Aqui, ó, mais um da mesma
moça que nos conta o relato, esse é curtinho, ó. Meu primeiro sonho consciente. Ela, olha o que mais aconteceu ontem à tarde. Foi no mínimo esquisito. Eu fui tirar um cochilo à tarde, já que é um sábado e eu mereço. Bom, Ana, todos falam sobre sonhos lúcidos, o que eu chamo de sonho consciente, porque eu sei que tô sonhando e comento isso em pleno sonho. Eu já tive isso. Eu comecei a ter esses sonhos aos 12 anos, que eu me lembre, e me vi na lavanderia com a minha mãe e falei para ela: mamãe, eu tô sonhando, e quando acordar vou te falar sobre esse sonho. Minha mãe continuou lavando as roupas e deu risada de mim. Eu saí e fui pro meu quarto, me vi na cama dormindo e só para experimentar o que acontecia, dei um pulo para cair em cima de mim mesma. Acordei no mesmo instante. Uma vez acordada, fui procurar minha mãe pela casa para dizer isso a ela. Pasme, ela estava na lavanderia lavando roupas e eu disse para ela. Ela estava na lavanderia lavando roupas e eu disse para ela e ela deu risada. Depois disso, perdi as contas de quantas vezes tive esses sonhos. Muitas, mas muitas vezes mesmo. Ana, beijos para você e toda a família. Obrigada, um beijo. Que legal. Nossa, assim, de comunicar e falar que... Não lembro, mas eu sonhava e pensava, isso é um sonho, eu tô sonhando, então vamos andar. Eu queria andar. O moço que nos conta esse relato diz que ele é de Belo Horizonte, mas que isso aconteceu na cidade de Contagem, que é vizinha a Belo Horizonte. Durante o intervalo da escola, uma amiga dele veio falando que tinha descoberto o tal do jogo dos espíritos e convidou o pessoal para tentar jogar na casa dela. E eles combinaram um dia, um horário lá e foram até a casa dessa moça para jogar o Ouija. Então, no horário combinado, se encontraram na frente da casa dela e começaram os preparativos. Ao todo, eles estavam em 5. Ele, 3 amigas que foram com ele e a anfitriã, a dona da casa lá, que estava recebendo todo mundo para brincadeira. E enquanto lá eles preparavam vela, copo, as letras e tal, ele disse que ficou num canto lá fumando o cigarro dele. Então eles começaram a fazer as perguntas ao copo, ao tabuleiro, e o copo andava seguindo lá as letras, dando as respostas. No começo eram perguntas bobinhas, tipo, vamos passar de ano? Quem vai ficar com quem? Aí depois começaram as perguntas sobre quando eles morreriam. E perguntaram primeiro sobre ele. Ele disse que não sabe por quê, mas perguntaram, o fulano vai morrer? Quando? E nada. O tabuleiro não respondia nada. Perguntaram de novo, não se mexia. Insistiram perguntando, mas nenhum espírito respondia nada. Até que uma das meninas brincou e falou, esse espírito veio com defeito. E elas continuaram perguntando sobre quando elas morreriam. E aí o espírito ou o tabuleiro ali começou a responder. E ele deu as datas e era no mesmo mês que eles estavam. Aí elas ficaram desesperadas. Aí uma levantou, catou o copo, quebrou na parede. E ele lembra que elas tacaram fogo nas letras ali do tabuleiro que elas fizeram. Pegaram as velas e jogaram no bueiro. Então ele conta que eles estavam voltando para casa. Foi cada um para sua casa. E no caminho de volta para casa, uma das meninas foi atropelada e morreu. Eles receberam a notícia de que ela tinha morrido atropelada no dia seguinte na escola. Uma semana depois, outra amiga que estava com eles lá também subiu no terraço da casa dela para estender roupa no varal e caiu lá de cima, teve traumatismo craniano e morreu. Faleceu no hospital próximo ali. Na sexta-feira daquela mesma semana, eles estavam na escola já meio apavorados com o que estava acontecendo. E a amiga dele, uma outra amiga que estava lá, também estava apavorada, porque 2 das meninas que estavam com elas morreram no prazo de 2 semanas. E ela estava morrendo de medo de sair de casa, lembrando do tal do tabuleiro Ouija.
Aí ela disse que ia passar um tempo no sítio da família lá, que ela precisava de um tempo longe ali da cidade, deles, do acontecido, queria refrescar a cabeça. Então na segunda-feira, de manhã na escola, eles tiveram a notícia de que essa menina morreu afogada no sítio da família. Das 5 pessoas que participaram do jogo Ouija, 3 já tinham morrido. Ali, rapidinho. Só sobraram 2, que foi ele e uma outra amiga que tinha se mudado de escola. Ele terminou o ano tendo contato com ela por telefone, mas ele disse que nunca mais viu ao vivo. Era só o contato por telefone e ela contava que ela sentia algo estranho. Parecia que tinha algo observando ela, um clima estranho no ar, ela sentia. E ela disse que nunca mais ia sair de casa. E assim o fez. Ela não saía de casa. A mãe dela contratou psicólogos para ir lá conversar com ela, tal, não adiantou. Ela come, estuda, entra na internet, tudo dentro de casa, vive presa, não sai por nada, com medo de morrer, por causa do Ouija. E ela liga todos os dias para ele para saber como ele tá também, porque todos estavam ali. Parece o filme Premonição, né? Bem filme Premonição. Vai matando o povo que tava lá e você fica, ai, somos os próximos. Credo. E ele sempre que pode vai até a casa dela. Ele diz que a família dela tem ótimas condições financeiras e pode bancar qualquer profissional aí da área de saúde física ou psicológica para ela. Ele disse que o tempo foi passando e ele teve alguns acidentes automobilísticos, mas que sempre era só um arranhão, nada de grave acontecia. Até uma vez ele estava dentro de um ônibus e o ônibus soltou uma roda e quase por pouco não capotou o ônibus. E ele, de novo, não aconteceu nada com ele, mas ele diz que tem certeza que é Deus quem protege. Mas ele diz que sente que tem alguma coisa que o acompanha. E ele diz que sempre sente um calafrio sinistro antes de ver uma sombra passando, uma sombra se fazendo ou se desfazendo em momentos inexplicáveis. Ele diz que foi à casa da tia dele um dia e subiu no terraço lá para fazer uma limpeza. E de repente ele sentiu aquela coisa estranha, olhou para o lado e viu uma sombra que começou, daí quando ele olhou, começou a se desfazer, mas parecia, tipo, sem se preocupar se estava sendo visto ou não. Mas estava lá. Muitas vezes ele diz que já viu objetos sumir de algum lugar e aparecer em outro, inexplicavelmente, sendo que ele estava sozinho no local e tinha certeza de que não foi ele que tirou daqui e colocou ali. Bom, ele seguiu a vida, ele se casou, teve uma filha, mas em nenhum desses acontecimentos, essa amiga sobrevivente dele apareceu. Não foi nem no casamento dele, não foi nem no nascimento da filha, mas ele ainda fala com ela pelo telefone todos os dias. E pelo menos 3 vezes por mês ele vai até a casa dela. E conta que eles não falam mais a respeito do tabuleiro Ouija daquela noite, daquele dia que aconteceu. Mas que eles nunca vão esquecer isso. E ele termina dizendo que ainda vê e sente coisas que a maioria das pessoas ficariam assombradas. E aí, meus assombrados? Ainda quer brincar de Ouija? Não, gente, de verdade, os cachorros latindo. Tudo doido. De verdade, será? Não duvidando, mas duvidando, sei lá. Eu acho muito incrível. A pessoa morreu mesmo, jogou o Ouija ali, morreu uma num dia, outra na outra semana, outra na outra semana. As 3 morreram assim. E eu também acho que não ia mais sair de casa se eu tivesse participado disso. Que horror! Bom, a gente escuta mesmo histórias de que isso não é brincadeira, já avisando aí, aviso, alerta pra vocês, principalmente molecada aí, moçada, que tem curiosidade. Tá, é muito curioso, eu também tive, eu já brincadeira do compasso, uma coisa mais inocente, mais assim, mas cuidado, porque isso não é brincadeira, isso é uma evocação de espíritos que você não sabe de onde vem, que intenção que tem, e não vai vir um espírito de luz, papapá, vir falar oi. Não, vai ser esses zombeteiros que estão aí, que não tá nem aí pra você, ou pior. E com isso você pode abrir portais para coisas piores virem até você.
mesmo fazendo sessões de FVE, tudo, se você não souber como conduzir isso, não tiver uma maturidade espiritual para isso, você pode estar abrindo um portal para coisa ruim, gente. Não brinca, não mexe. É curioso, é interessante, vai ler sobre o assunto, vai estudar primeiro. Primeiro cria aí uma consciência, estuda primeiro, depois você vê se você realmente quer continuar com isso, uma consciência espiritual, uma maturidade espiritual você precisa para estar forte ali se alguma coisa acontecer, sabe? Não vai brincando com isso porque vão se aproveitar disso e ó, te azucrinar até uma coisa ruim acontecer, quem sabe, né? E vocês conhecem histórias assim do tabuleiro Ouija? Meu irmão mesmo conta que uma vez eles estavam brincando nessa brincadeira do copo e do nada o copo voou, saiu do tabuleiro, voou, bateu na parede, caiu no chão, não quebrou o copo, mas ficou a marca da boca do copo na parede, tamanha foi a força que ele voou para a parede. Então alguma coisa tem aí, gente. E eu tenho uma dica de livro para vocês. Copos que Andam, de Antônio Carlos, Romance do Espírito Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Apenas uma ingênua brincadeira? Quem faz andar a força do pensamento? Se você acredita que as coisas funcionam assim, então não deixe de ler este livro e saiba o que de fato acontece. A realidade é bem outra. Então ele está explicando aqui, falando acho que o que acontece, né, nessa história aí de brincadeira do copo aqui, ó. Olha, é a mesma... O desenho aqui, ó, é a mesma tábua Ouija que o Matheus tem, que veio num livro aí, ó. Parece que é. Aí, brincadeira do copo. Cuidado. Não é brincadeira e nesse livro ele alerta através de um romance. Foi o espírito que escreveu. Fica a dica aí na loja sobrenatural.com.br. Acho que é novo esse livro também. É novo. É um livro bem interessante, viu? O povo tem comprado bem até ele. Fica a dica. Fica a dica, não brinquem, não joguem. Isso não é bom. Tome cuidado. Vamos ler mais um aqui, ó. Uma entidade da Umbanda me ajudou. Bom, me chamo fulana, mas pode usar o nome de... fulana. Eu sou de Parnaíba, no Piauí. Hoje tenho 20 anos e o acontecido ocorreu mês passado. Em outubro, comecei a sentir dores muito fortes no pé da minha barriga. Embaixo aqui, né? Da barriga, no baixo ventre. Fui ao hospital e lá, através de uma ultrassonografia, descobri que tinha 2 cistos, um em cada ovário, e o do lado esquerdo já estava em tamanho preocupante. Fiquei internada por 3 dias, mas no hospital que eu estava não resolveram nada e me encaminharam para um outro. E se passaram mais ou menos um mês e eu correndo atrás de resolver para marcar minha cirurgia, para retirada desses 2 cistos, para retirada dos 2 ovários de uma vez. Retirar os ovários. O meu padrasto é um bandista e eu também sou. Conheci há 3 anos atrás, que foi quando ele se juntou com a minha mãe. E a minha mãe também é de dentro da espiritualidade. Isso vem de geração. E então ele trabalhou e a entidade Exu Doutor Marabô rezou em mim e disse que ia fazer o possível, o que tivesse ao alcance dele. E o que Deus permitisse, ele iria fazer. Passaram-se uns 3 dias, falei com o médico e ele fez uma nova ultrassonografia em mim e deu só um cisto no ovário esquerdo. Sim, o doutor Exu Marabô tirou o outro cisto. E ele me explicou depois que foi o que deu para ele fazer com a permissão de Deus. E hoje estou há 1 mês operada e tirei só um ovário. Que legal, hein? Que beleza! Que beleza!
né? Aquela bonita. Uma ajuda aí sobrenatural, seria uma cirurgia espiritual, né? Não, vou ler porque eu fiquei curiosa. Depois os outros dois que eu tenho aqui também são curtos, mas bora lá, vou ler. Esse aqui mesmo. Fui abduzida? Não estamos sozinhos neste universo. Ana e Assombrados, olá, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Não coloco nomes neste relato. Escrevi um relato ontem mesmo para vocês e agora cedo resolvi escrever mais um. Como eu disse anteriormente, eu sou quase um Forrest Gump, pois tenho muitas coisas para contar e de tudo um pouco já me aconteceu nessa vida. Nos meus quase 44 anos, os quais irei completar este mês de abril, e segue uma parte aqui da minha vida. Ana, eu vejo OVNIs desde os 4 anos de idade. A primeira vez que vi foi muito impactante, pois estávamos eu, minha mãe e meu irmão mais velho. Morávamos aqui em Bauru, em um bairro onde as casas estavam começando a ser construídas. Então, assim como a minha casa, muitas ainda não tinham nem muros erguidos por completo. Vimos uma nave imensa que, conforme vinha em nossa direção, ia apagando as luzes do bairro, causando um blackout. Gente, que maravilhoso! Quer dizer, não tão, né? Assustador, mas em Bauru, alguém viu isso mais? Em que ano? Ela tinha 4 anos, então a gente faz umas contas. Ah, não, ela não tinha 4. Acho que sim, né? Então, há 40 anos atrás. Alguém mais viu isso aí em Bauru? Bom, Ana, na época, tínhamos o hábito de ficar sentados, os 3, na varanda, esperando meu pai voltar do trabalho, e nesse dia era o que estávamos fazendo. Diante daquela nave imensa que pairou acima da nossa casa, corremos para dentro. O rádio de pilhas parou de funcionar, não tínhamos TV. Entramos e pegamos uma vela que minha mãe acendeu e a gente começou a orar, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Ana, a nave era tão imensa que quando olhávamos para cima, o céu estava encoberto. Só víamos uma base metálica. Mas como, gente? Mais gente tinha que ter visto isso. Ou foi algo meio que em outra dimensão, que só eles viram, alguma coisa assim. A nave pairou por um tempo e em seguida levantou até uma certa altura e foi em direção a uma fazenda que havia a umas 2 quadras atrás de onde morávamos. O bairro era, e é até hoje, pois o bairro ainda existe, o bairro era próximo a rodovias. Embora hoje a cidade cresceu tanto que já não parece um local tão afastado de tudo como era antigamente. E no dia seguinte, a minha mãe contou que os funcionários da fazenda estavam pelo bairro procurando por algumas vacas que haviam desaparecido na noite anterior. E minha mãe disse que preferiu não falar nada, pois nem meu pai acreditou em nós, quando ele chegou do trabalho e contamos a ele o ocorrido. Provavelmente aquela nave levou as vacas que desapareceram. Bom, depois dessa experiência, eu tive várias outras ao longo da minha vida. Era comum eu ver naves nos céus e sentir presenças estranhas. Eu fui casada por 7 anos e o meu marido sempre tirava sarro, se referindo a isso como meus amigos que vinham me visitar. Eu fiquei viúva em 2012 e quando me mudei com os meus filhos para casa nova, na primeira noite eu entrei em pânico. Eu cheguei a pensar que estava tendo uma invasão, pois eu vi várias naves em formação no céu. Começou com 2, 3 e quando vi já havia mais de 10. Eram umas 3 da manhã. Liguei para uma tia até conseguir acordá-la, pois nesse dia meu filho mais novo tinha ido dormir na casa dela. Eu estava desesperada. Eu queria saber se ela estava bem e se ela estava vendo o mesmo que eu.
Porém, moramos em bairros distantes e ela disse que eu provavelmente estava apenas nervosa por estar pela primeira vez sozinha em uma casa nova. Após me certificar que meu filho estava bem, liguei para uma outra pessoa. Ela é como uma segunda mãe, muito amiga da minha mãe e que tem problemas de insônia. E ela meio que troca o dia pela noite e sempre está acordada até de madrugada. Ela acredita em tudo isso, então liguei para que ela olhasse para o céu, para ver se conseguia ver o que eu estava vendo. Como ela não viu, ela me deu a ideia de pegar uma máquina fotográfica que eu tinha e tentar registrar aquilo. Ana, minha máquina só reproduziu pontos de luz, não registrava o que os meus olhos estavam vendo. Aquilo ficou por muito tempo no céu, até finalmente desaparecer uma a uma. Após esse episódio, em 2019, acredito que fui abduzida, pois senti e vi o momento em que me levaram. Foi um dia cedo. Acordei porque minhas cachorras latiam muito. Havia um cachorrinho no portão atraído pelo cheiro do cio de uma das minhas cachorras. Levantei 2 vezes para espantar o cachorro e na segunda vez eu precisei jogar água para que ele fosse embora de vez. Voltei para o quarto e olhei no relógio. Era 6h56 da manhã. Em casa estávamos apenas eu e meu filho mais novo. Meu filho mais velho não dormiu em casa aquele dia. Voltei para a cama e não me lembro nem sequer de fechar os olhos. Quando eu acordei, entre aspas, acordei no corredor do lado de fora da minha cozinha. Era como se eu tivesse piscado e quando abri os olhos novamente, eu vi o portão do corredor se abrindo. Aí olhei para o céu, mas estava tudo escuro, como se estivesse no meio da noite. Tudo foi muito rápido e em meus pensamentos eu questionei: como é possível estar de noite se eu acabei de tocar o cachorro em frente de casa e já está de manhã? No mesmo instante, eu me dei conta de que eu não estava em pé, e sim sendo carregada. Não totalmente deitada, era como se meu corpo estivesse inclinado para frente. É isso? Eu senti como se mais de uma pessoa estivesse me carregando. Nessa hora, eu senti um arrepio na espinha, mas logo em seguida eu respirei fundo para me concentrar no que estava acontecendo e pensei: ok, não vou sentir medo, e então eu fechei os olhos e disse: podem me levar. Eu falava em pensamento. Quando fechei os olhos, eu senti o meu corpo sendo sugado para cima, em direção ao céu, e em seguida o meu celular disparou o alarme que estava programado para despertar às 8 da manhã. Foi tudo como num piscar de olhos, e quando meu celular despertou, me questionei como tudo aquilo foi possível acontecer. E lembro até hoje exatamente a sensação e tudo como aconteceu. Antes desse ocorrido, descobri em uma mesa radiônica que apenas o meu chakra coronário não estava chipado, pois o restante tinha implantes extraterrestres. Já ouviu falar nesses implantes? Sim. Foram todos retirados, porém dizem que uma vez chipado, seremos novamente chipados. Pesquisei sobre implantes extraterrestres e são mais comuns do que imaginamos. Muitos têm implantes, sejam físicos ou acoplados em nossos campos etéricos. Ai, gente, mas no chakra? Aí eu vou ficar no campo. Isso eu não sabia, eu só sabia dos chips físicos mesmo, que é enfiado, tem cicatriz, essas coisas, mas chips acoplados a campos etéricos? E então, no final do ano de 2020, acabei escrevendo mensagens, tipo uma psicografia, conduzida por uma força que tomou conta do meu braço, reforçando que muito nos foi escondido e que muitos estão despertando para conhecer a nossa verdadeira origem e que não estamos sozinhos. Foram algumas páginas, entendeu? E assinou como Seus Irmãos da Luz.
Depois disso, passei por uma situação onde alguém utilizou o meu corpo para falar com outra pessoa. Meus olhos começaram a tremer e virar para cima. Passei a mensagem para a pessoa, mas consegui me centrar e voltar a mim. Desde então, resolvi que preciso começar a estudar mais sobre a espiritualidade para poder entender melhor tudo isso. Ana, eu tenho as folhas psicografadas guardadas. Esse relato pode parecer muito doido para muita gente, mas eu tenho certeza que muita gente já passou por algo semelhante ou até pior, pois sei de inúmeros casos semelhantes. Me desculpa ter sido um relato longo, mas esta é uma das minhas histórias, as quais eu vivenciei, né? Espero que tenham gostado. Quem sabe eu consiga escrever mais alguma futuramente. Ana, fiquem com Deus e saiba que amo o seu canal. Deus os abençoe grandemente sempre. Um beijo para você. Muito obrigada. Sim, realmente eu sei de algumas pessoas que dizem ter esse contato ou, enfim, né, esse contato mesmo. É interessante, eu acho bem interessante isso. Bom, deixa eu dar mais. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.